Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. A beneficência. A beneficência, meus amigos, vos dará nesse mundo as mais puras e as mais doces alegrias. As alegrias do coração, que não são perturbadas nem pelo remorso nem pela indiferença. Pudesseis compreender tudo o que encerra de grande e de suave a generosidade das belas almas. Esse sentimento que faz com que se olhe outrem com o mesmo olhar com o qual se olha para si mesmo. Que se desnude com alegria para vestir seu irmão. Pudesseis, meus amigos, não ter mais doce ocupação que a de fazer os outros felizes. Quais são as festas do mundo que poderíeis comparar a essas festas alegres, quando representantes da divindade entregareis a alegria a esses pobres famílias que não conhecem a vida senão as vicissitudes e amarguras? Quando vedes no súbito eles em semblantes decorados iluminarem-se de esperança, porque não tinham pão. Esses, infelizmente, e suas crianças, ignorando que viver é sofrer, gritavam, choravam, se repetiam estas palavras que penetravam como um agudo punhal no coração materno. Eu tenho fome. Compreendei. Quanto são deliciosas as impressões daquele que vê renascer a alegria, onde um instante antes não via senão o desespero. Compreendei quais são as vossas obrigações para com vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio, ide em socorro dos miseráveis ocultos, sobretudo, porque são os mais dolorosos. Ide, meu bem, amados, e lembrai-vos dessas palavras do Salvador. Quando vestirdes um desses pequeninos, pensai que é a mim que fazeis. Caridade, palavra sublime que resume todas as virtudes, tu deves conduzir os povos à felicidade. E te praticando, eles criaram para si as alegrias infinitas para o futuro. E durante seu exílio na terra, tu serás a consolação, o antigozo das alegrias que os gozarão mais tarde, quando se abraçarão todos juntos no seio de Deus de amor. Fosses tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de felicidade que desfrutei sobre a terra. Possam seus irmãos encarnados crer na vossa voz amigo, que lhe fala e diz: é na caridade que deveis procurar a paz do vosso coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. Quando estivestes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar abaixo de vós e vede quanta miséria a aliviar, quantas pobres crianças sem família, quantos velhos que não têm mais uma só mão amiga para socorrer e lhes fechar os olhos, quando a morte os reclame. Quando bem o fazer, não lamentais, mas ao contrário, agradecei a Deus e prodigalizai e mancheiais a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro, a todos aqueles que, deserdados dos bens desse mundo, definham no sofrimento e no isolamento. Colhereis nesse mundo alegrias bem suaves, e mais tarde só Deus sabe. Sede bons e caridosos, essa chave dos céus que tendes em vossas mãos. Toda a felicidade eterna já encerra nessa máxima: amai-vos uns aos outros. A alma não pode se elevar nas regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo. Ela não encontra felicidade e consolação senão nos impulsos da caridade. Sede bons, sustentai vossos irmãos, deixai de lado a horrível chaga do egoísmo. Esse dever cumprido deve vos abrir o caminho da felicidade eterna. De resto, quem dentre vós não sentiu o coração pulsar sua alegria interior se deslaçar a narração de um belo devotamento, de uma obra verdadeira caridosa? Se procurar-se-eis apenas o prazer que proporciona uma boa ação, permanecereis sempre no caminho do progresso espiritual. Os exemplos não vos faltam, o que falta é a boa vontade, que é rara. Vede a multidão de homens de bem, dos quais vossa história vos recorda piedosa lembrança. O Cristo não vos disse: tudo o que concerne às virtudes da caridade e de amor? Por que deixar de lado seus divinos ensinamentos? Por que tapar o ouvido a essas divinas palavras, o coração a todas essas máximas suaves? Eu gostaria de se colocasse mais interesse, mais fé nas leituras evangélicas. Abandona-se esse livro. Faz-se dele uma palavra oca, carta fechada. Deixa esse código admirável no esquecimento. Vossos males não provêm senão do vosso abandono voluntário desse resumo das leis divinas. Lede, pois, estas páginas ardentes do devotamento de Jesus e meditai-as. Homens fortes, amai-vos, homens fracos, fazei as armas de vossa brandura e de vossa fé.
Tende mais persuasão, mais constância na propagação da vossa nova doutrina. Não é senão um encorajamento que viemos vos dar. Não é senão para estimular vosso zelo e vossas virtudes, de que Deus nos permite nos manifestamos a vós. Mas, se quisesse, não teria necessidade senão de ajuda de Deus e da própria vontade. As manifestações espíritas não são feitas senão para os olhos fechados e as condições indóceis. A caridade é a virtude fundamental que deve sustentar todo o edifício das virtudes terrestres. Sem ela, as outras não existem. Sem a caridade não há esperança num futuro melhor, nem interesse moral que nos guie. Sem a caridade não há fé, porque a fé não é senão um raio puro que faz brilhar uma alma caridosa. A caridade é a âncora eterna da salvação. Em todos os lobos, é a mais pura emanação do próprio Criador, é a própria virtude que ela dá à criatura. Como querer-se desconhecer suprema bondade? Qual seria, com esse pensamento, o coração bastante perverso para reprimir e expulsar esse sentimento todo divino? Qual seria o filho bastante mau para se rebelar contra o doce carinho, a caridade? Não ouso falar que fiz, porque estes espíritos têm também o pudor de suas obras, mas creio, aquela que comecei, uma das outras devem mais contribuir para o alívio dos vossos semelhantes. Vejo frequentemente os espíritos pedirem por missão, continuar a minha tarefa. Eu as vejo, minhas doces e caras irmãs, no meu piedoso e divino ministério. Eu as vejo praticar a virtude que vos recomendo, com toda a alegria que proporciona essa existência de devotamento e de sacrifícios. É uma grande felicidade para mim ver quanto seu caráter é honrado, quanto sua missão é amada e docemente protegida. Homens de bem e de boa e de vontade, une-vos para continuar amplamente a obra da propagação da caridade. Encontrareis a recompensa dessa virtude ao seu próprio exercício. Não há alegria espiritual que ela não dê desde a vida presente. Sede unidos, amai-vos uns aos outros, segundo os preceitos de Cristo. Assim seja. Chamo-me caridade, e sou a rota principal que conduz a Deus. Segue-me, porque sou o objetivo a quem nos deveis rezar. Fiz essa manhã minha caminhada habitual e, coração angustiado, venho vos dizer: ó, meus amigos, quantas misérias, quantas lágrimas, e quanto tendes a fazer para secá-las todas? Inutilmente procuro consolar as pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido: coragem, há bons corações que velam sobre vós. Não sereis abandonadas. Paciência, Deus está aí, sois suas amadas, sois suas eleitas. Elas pareciam ouvir-me e me voltavam para o meu lado grandes olhos ansiosos. Eu lia sobre seus próprios rostos que seu corpo, esse tirano do espírito, tinha fome, e que se minhas palavras lhe serenavam um pouco o coração, não enchia o meu estômago. Eu repetia ainda: coragem, coragem. Então uma pobre mãe muito jovem que amamentava uma criancinha tomou-a nos braços e estendeu-o num espaço vazio, como a me pedir para proteger esse pobre pequeno ser que eu não tomava num seio estéril senão um alimento insuficiente. Alhures, meus amigos, vi pobres velhos sem trabalho e cedo sem asilo, atormentados por todos os sofrimentos da necessidade e envergonhados da sua miséria, não ousando eles que jamais mendigaram ir implorar a piedade dos transeuntes. Coração cheio de compaixão, eu que nada tenho me fiz mendiga por eles. Eu, por todo lado, estimular a beneficência e insuflar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos, porque isso vem a vós, meus amigos, e vos digo: lá embaixo, há infelizes cuja mesa está sem pão, a lareira sem fogo e o leito sem cobertor. Não vos digo o que deveis fazer. Deixo essa iniciativa aos vossos bons corações. Se vos ditasse a vossa linha de conduta, não teríeis o mérito de boa ação. Eu vos digo somente: sou a caridade e vos estendo a mão para que vossos irmãos sofredores. Mas eu, se peço, também dou, e dou muito. Convido-vos para um grande banquete, vos ofereço a árvore que vos saciareis. Vede como é bela, como está carregada de flores e de frutos. Ide, colhei, apanhai-los os frutos dessa bela árvore, que se chama beneficência, em lugar dos ramos que houverdes tirado. Fixarei
todas as boas ações que fizerdes, levarei essa árvore a Deus para que carregue de novo, porque a beneficência é inesgotável. Segue-me, pois, meus amigos, a fim de que vos conte, entre e se alistem sobre a minha bandeira. Sede corajosos, eu vos conduzirei ao caminho da salvação, porque eu sou a caridade. Há várias maneiras de se fazer a caridade, que muitos de vós confundem com a esmola. Há, todavia, uma grande diferença. Esmola, meus amigos, é algumas vezes útil porque alivia os pobres, mas é quase sempre humilhante para aquele que faz e para aquele que o recebe. A caridade, ao contrário, liga o benfeitor ao beneficiário, e desde que se disfarça de tantas maneiras, pode ser caridoso, mesmo com os parentes, com os amigos, sendo indulgentes uns para os outros, em que se perdoando as fraquezas e tendo cuidado para não ferir o amor próprio de ninguém. Para vós, espíritas, em vossa maneira de agir para com aqueles que não pensam como vós, em conduzindo os mesmos esclarecidos a crerem, e isso sem os chocar, sem contradizer as suas convicções, mas os conduzindo muito suavemente às nossas reuniões, onde poderão nos ouvir e onde saberemos encontrar a brecha do coração por onde devemos penetrar. Eis um aspecto da caridade. Escutai-vos agora a caridade para com os pobres. Estes deserdados do mundo, mas recompensados por Deus, se sabem aceitar as suas misérias sem murmurar o que depende de vós, vou me fazer compreender. Por exemplo, vejo várias vezes na semana de uma reunião senhoras de todas as idades. Para nós, como sabeis, são todas irmãs. O que fazem elas? Trabalham depressa, os dedos são ágeis. Vede também como os rostos são radiosos e como os corações batem em uníssono. Mas qual é o seu objetivo? É que elas vêm se aproximar no inverno, que é que será rude para os lares pobres. As formigas não puderam amontoar durante o verão os grãos necessários à provisão, e a maior parte dos seus pertences está empenhada. As pobres mães se inquietam e choram pensando nas criancinhas que neste inverno terão frio e fome. Mas a paciência, pobres mulheres, Deus inspirou as mulheres mais afortunadas do que vós. Elas são reunidas e nos confeccionaram roupinhas. Depois, num destes dias, quando a neve tiver coberto a terra, e murmurardes, dizendo, Deus não é justo, porque a vossa palavra é habitual, a vós sofreis, então vereis aparecer um dos filhos dessas boas trabalhadoras que se constituíram em operários das pobres. Sim, é para vós que elas trabalham. Assim a vossa murmuração se mudará em bênçãos, porque no coração dos infelizes o amor segue para perto do ódio. Como é preciso a todos os trabalhadores o encorajamento, veja as comunicações dos bons espíritos, eles chegar de todas as partes, de todos os homens que fazem parte dessa sociedade, trazem também seu concurso fazendo com uma dessas leituras que agradam tanto a nós para recompensar os zelos de todos e de cada um em particular. Prometemos a essas operárias laboriais uma boa clientela que lhe pagará dinheiro, contado em bênçãos, uma moeda que tem curso no céu, lhes assegurando que outro lado, e sem medo de muito avançarmos, que elas nada lhe faltará. Meus caros amigos, cada dia ouço entre vós dizerem, sou pobre, não posso fazer caridade. A cada dia vejo que faltais com indulgência para com os vossos semelhantes. Não lhes perdoais nada. E vós eriges em juízes, frequentemente severos, sem vos perguntar se estaríeis satisfeitos com o que fizessem o mesmo a vosso respeito. A indulgência não é também a caridade? Vós, que não podeis fazer senão a caridade indulgente, fazei-a ao menos, mas fazei-a largamente. Para o que é da caridade material, quero vos contar uma história de outro mundo. 2 homens vieram a morrer. Deus havia dito, enquanto estes 2 homens viverem, serão colocados em um saco, cada uma das suas boas ações, e na sua morte serão pesados esses sacos. Quando esses 2 homens chegaram à sua hora derradeira, Deus fez trazer os 2 sacos. Um estava gordo, grande, bem cheio, ressoando o metal que o enchia. O outro era muito pequeno e tão fino que se via através dele as raras moedas que continha. E cada um desses homens reconheceu o seu. Eis o meu, disse o primeiro. Eu reconheço, fui rico nem muito. Eis o meu, disse o outro. Sempre fui pobre. Eu não tinha quase nada para partilhar.
Mas é surpresa. Os 2 sacos colocados na balança, o mais gordo tornou-se leve, pequeno, se fez pesado. Tanto que dominou e muito o outro lado da balança. Então Deus disse ao rico: desse mundo é verdade, mas destes por ostentação, e para ver o teu nome figurar em todos os tempos do orgulho. E além disso, dando não te privastes de nada. Vai para a esquerda e esteja satisfeito de que a esmola que seja contada, ainda por alguma pequena coisa, depois de seu pobre. Destes bem pouco, meu amigo, mas cada uma das moedas que estão nessa balança representa uma privação para ti. Se não destes em esmola, fizestes a caridade. E o que há de melhor, fizestes a caridade naturalmente, sem pensar que seria levado em conta. Fostes indulgente, não julgastes o teu semelhante ao contrário. Desculpastes todas as suas ações. Passa à direita e vai receber tua recompensa. A mulher rica, feliz, que não tem necessidade de empregar seu tempo nos trabalhos do lar, não pode consagrar algumas horas em trabalhos úteis aos semelhantes? Que com o supérfluo de suas alegrias compre com o que cobrir o infeliz que treme de frio? Que com suas mãos delicadas confeccione grosseiras mas quentes roupas? Que ajude a mãe a cobrir a criança que vai nascer? Se seu filho com isso ficar com algumas rendas a menos, o pobre terá mais calor. Trabalhar para os pobres e trabalhar na vida do Senhor. E tu, pobre operária que não tens o supérfluo, mas que queres do amor por teus irmãos dar também um pouco que possuis, dá algumas horas da tua jornada, do teu tempo, do teu único tesouro. Faça desses trabalhos elegantes que tentam os felizes, vende o trabalho de tua vigília e poderás também proporcionar aos teus irmãos a tua parte de alívio. Terás, talvez, algumas fitas a menos, mas darás sapatos àqueles que andem descalços. E vós, mulheres devotadas ao Deus, trabalhai também na sua obra, mas os vossos trabalhos delicados e custosos não sejam feitos somente para honrar as vossas capelas, para atrair a atenção sobre vossa agilidade, a vossa paciência. Trabalhai, minhas filhas, o que o preço do vosso trabalho seja consagrado ao alívio dos vossos irmãos. Em Deus, os pobres são os seus filhos bem-amados. Trabalhar por eles é glorificá-lo. Sede-lhes a providência que diz: as aves do céu de Deus dá o alimento, que o ouro e o dinheiro que se tecem sobre os vossos dedos se transformem em roupas e alimentos para aqueles a quem eles faltam. Fazei isto e o vosso trabalho será abençoado. E todos vós que podeis produzir, dai. Dai ao vosso gênio, dai à vossa inspiração, dai ao vosso coração, que Deus abençoará. Poetas, literatos, que não sois lidos, senão pelas pessoas da sociedade. Satisfazei seus lázares, mas que o produto de algumas de vossas obras seja consagrado ao alívio dos infelizes. Pintores, escultores, artistas de todos os gêneros, que a vossa inteligência venha também em ajuda aos vossos irmãos. Com isso não tereis menos glória, mas haverá alguns sofrimentos a menos. Todos vós podereis dar em qualquer classe que tiverdes, tendes alguma coisa que podereis partilhar, e que quer que seja que Deus vos tenha dado. Disso deveis uma parte àquela a quem falta o necessário, porque em seu lugar estaríeis bem contentes que um outro dividasse convosco vossos tesouros da terra. Serão um pouco menores, mas vossos tesouros no céu serão mais abundantes. Nele reconhecereis o cento do que houver semeado em benefícios nesse mundo.